Gostaria de convidar para compor aqui a mesa dos trabalhos de hoje, primeiramente, o professor José Maria Duarte, presidente da entidade mantenedora. Representando os professores eméritos da instituição, convido o desembargador e professor Antônio Rigolin. Como não podia deixar de ser, é um protocolo da casa, convidamos a professora Maria Luísa Bufo para compor a mesa. Tenho a honra de introduzi-los o professor Michel Temer, vice-presidente da República. A maioria de vocês já conhece a trajetória. Por gentileza, pode sentar, por favor. Bom, embora ele dispense apresentações, nós temos alunos na casa que não tiveram ainda a oportunidade, na verdade, de vê-lo e ouvi-lo. Então, um breve relato. Professor Michel Temer, eu aqui tomo a liberdade de chamá-lo de professor, porque, na verdade, ele mesmo já manifestou que de tudo que ele faz, a alma dele se encanta de ser professor. Ele foi professor, ele é, na verdade, professor do grupo docente fundador da instituição, da Faculdade de Direito de Itu, participou do grupo que elaborou o projeto da instituição. E é uma pessoa que, em várias dimensões da vida, de maneira incomum, né, conseguiu grande notoriedade. Como advogado, advogou com, poderíamos dizer, com elite. Na minha época, nós chamaríamos de, eram os globetrotters, na verdade, da advocacia. Professor Celso Bastos, professor Geraldo Ataliba, Celso Antônio Bandeira de Melo, professor Paulo de Barros Carvalho. E só para vocês terem uma dimensão do advogado, né, esses dias eu estava falando ao primeiro ano, informando da visita, né, que receberíamos do vice-presidente. E na sala estávamos com a professora Vera Hippler, que é uma professora da área de Direito Público. Aí ela tomou a palavra e resolveu explicar para eles a grandiosidade, na verdade, do direito público e do que significa, na verdade, o constitucionalista Michel Temer, o professor Michel Temer, para o mundo do direito público brasileiro. E ela, nesse dia, relatou uma coisa que me pareceu assim, que não poderia passar em branco. Ela é aluna do professor Celso Antônio Bandeira de Melo. E nesses dias, há poucos dias atrás, ele disse à turma dele que ela dizendo que o grande Celso Antônio Bandeira de Melo, disse que ele aprendeu a ser advogado com o Michel Temer. Então, essa é a dimensão do advogado, né? A dimensão do professor e do jurista. Autor de vários livros, muitos de vocês estão com ele aí debaixo do braço para ver se cavam um autógrafo, né? Até hoje nós utilizamos os livros, aliás, temos dificuldade às vezes porque ele esgota muito, né? Então, na dimensão do direito público, né, como jurista, como doutrinador
é um constitucionalista, na verdade, de primeira grandeza. Né? Junto, nós teríamos aqui, na instituição, na história da instituição, José Afonso da Silva, para a gente ter uma ideia da magnitude, né, do jurista. Do professor, foi vice-diretor, diretor da instituição e, na verdade, manteve várias gerações de alunos de direito encantados. Cada vez que ele saía em campanha, quando ele resolveu seguir a carreira política, a instituição praticamente se mobilizava. Os alunos naturalmente se mobilizavam, dada a paixão pelo professor. Na dimensão política, nós temos algo muito em comum também. Na história da República, só temos 2 deputados que foram presidente da Câmara por 3 vezes. É Francelino Pereira, se eu não me engano, né? Ou não? Marcelino? Djalma Marinho. Perdão, agafe. E o outro, professor Michel Temer. Então, na história da República, 3 vezes presidente da Câmara. Essa sensibilidade do político, do jurista, do professor, trouxe a delegacia da mulher. A sensibilidade, na verdade, do político, trouxe a delegacia de direitos do autor, proteção de direitos do autor. Tem mais algumas outras histórias, até anteriores, eu não vou me alongar. Mas, assim, basicamente isso. Em 2009 ele foi reconhecido como não me lembrar, Diese, não. Ele foi reconhecido como o político mais influente do Congresso Nacional. E acabou se elegendo vice-presidente da República, a primeira mulher presidente da República do Brasil. Eu poderia ficar falando mais coisas. Nós falamos de 3 dimensões: do advogado, do professor, do jurista e do político. Eu estive há pouco tempo em contato, há uma semana atrás, com um colega do professor Michel, que foi constituinte com ele, que agora está me falhando o nome, a doutora Susan Andrews citou o nome dele agora lá. Nós nos encontramos em Nova York naquela reunião da ONU, do FIB. E quando eu falei a ele que estaríamos recebendo o professor Michel, ele parou, me olhou e falou: olha, ele é muito preparado e é muito habilidoso e ele tem uma capacidade de conciliação que é incomum. Ele é do Paraná e hoje está em Itaipu. Isso, Nelton. Exatamente. Aonde a gente vai, qualquer pessoa que convive, hoje nós temos presentes aqui inúmeros prefeitos, candidatos a prefeitos, temos deputados, talvez a FADTU, eu não quero comparar a nenhuma outra instituição, mesmo porque a gente, aqui, por uma questão de jeitão da casa, nós não gostamos de nos comparar a ninguém, achamos que todo mundo faz um bom trabalho. Mas talvez a FADTU seja tão profícua em ter ex-alunos e alunos políticos que entram para a carreira política, talvez por inspiração até mesmo do próprio conferencista de hoje. Né? Até o atual prefeito de Itu esteve na casa. É isso? Herculano. Então, o legado, na verdade, do jurista, do professor, é um legado multidimensional, vamos dizer assim. E a pessoa, né, professor Michel Temer, eu poderia dizer a vocês o seguinte: muito discreto, gentil, as pessoas que trabalham com ele, na verdade, trabalham há muito tempo. As pessoas que trabalham há pouco tempo, que eu tive pouco contato aqui, das vezes que ele veio, principalmente o pessoal de segurança, o pessoal do staff, toda a vice-presidência, tem um verdadeiro encantamento pelo chefe. E se eu ficar falando aqui, na verdade, eu não vou parar, vou ficar lembrando, e depois ele vai falar que eu só, na verdade, santifico ele, que já falou isso uma vez, que eu normalmente santifico ele. Então, a FADTU,
na verdade, ela tem uma imensa honra e uma imensa gratidão de recebê-lo como todo ano ele faz, né? De manter esse carinho pela instituição, pelas pessoas da instituição, e permitir que a instituição possa também, na verdade, recebê-lo carinhosamente. Então, sem mais delongas, com vocês, o professor, não é um professor, o professor está na casa, né? Mas olha, Mário Duarte, Zé Maria, Maria Luísa, Rigolim, a doutora Maria Lúcia, que me recorda com tanta saudade, o Sebastião Caselli, Dona Orzila, meus amigos todos, né? Não vou mencionar a todos, mas para vocês terem ideia da idade do Zé Maria, eu dei a minha primeira aula em Itu em agosto de 1968. Não é? E o Zé Maria já estava aqui, naturalmente. E com isso eu quero dizer que as palavras do Mário Duarte, na verdade, refletem o carinho que a Dona Orzila, que o Zé Maria, que a doutora Maria Lúcia, que o Sebastião Caselli sempre tiveram por mim. Não é? Então, quando ele vem aqui falar de mim, parece aquilo que ele disse, ele me santifica. Não é? Mas eu digo sempre que eu tenho muito gosto de vir aqui a Itu, não é? Por variadas razões. Aliás, o Mário Duarte, ele revelou que a minha primeira eleição para constituinte, que foi em 86, eu era professor aqui da casa, né, e professor da PUC. E quem me elegeu, na verdade, foram os alunos. Os alunos aqui, tem alunos de toda a região. Esses alunos se mobilizaram. Dom Sebastião Caselli saía aí fazendo campanha por mim, o Zé Maria, todos, né? E estes alunos é que se mobilizaram. Eu não tinha dinheiro para fazer campanha, né? E me elegeram para a Constituinte, na suposição que, sendo eu professor de Direito Constitucional, eu faria um bom papel na Assembleia Constituinte. E, curiosamente, eu fui para a Constituinte, Oswaldinho, exatamente pensando que eu iria fazer aquele mandato da Constituinte e voltaria para o meu magistério, para a minha profissão de advogado. Mas, curiosamente, chegando lá, enfim, tive um desempenho que fez com que eu fosse ficando, né? E ficando. Tornei-me 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, não é? Que é uma coisa muito enaltecedora, porque o Poder Legislativo é o poder que sustenta a democracia, né? E muito recentemente é que eu fui para o Poder Executivo na condição de vice-presidente da República. Mas eu quero dizer que eu devo muito a Itu e à região. Vocês sabem que eu sou aqui de Tietê, não é? Está aqui a minha sobrinha Fernanda, que é de Tietê, mora e advoga aqui em Itu. E eu tenho muito orgulho desta região, né? Eu acho que ela deu o primeiro impulso para a minha carreira pública e que me permite vir aqui e ouvir a santificação que o Mário Duarte fez aqui da tribuna, né? E eu confesso, Mário, toda vez que eu venho aqui, eu fico um pouco preocupado de dizer coisas que não sejam, digamos assim, para usar uma expressão entre aspas, que não sejam chatas, né? Que uma palestra que não seja desagradável, né? Então eu sempre digo, olha, eu venho aqui como quem vem dar uma aula, não é? E está aí o Zé Olímpio, deputado federal hoje, esteve comigo hoje de manhã em Brasília, numa solenidade extraordinária lá do Minha Casa Minha Vida, e o Zé Olímpio foi aluno aqui, né, Zé Olímpio? Não é? Foi vereador aqui, hoje é deputado federal, de modo que a região tem uma fortíssima representação na área federal. Mas o tema que me deram foi um exame da Constituição sobre o aspecto formal e sobre o aspecto real. Até alguém na sala lá me disse, mas o que o senhor vai falar dessa história de Constituição real e Constituição formal, né? O que é isso? Que tema é esse? E eu espero tentar transmitir, especialmente a quem faz a faculdade, noções da ideia de Constituição, não é? Acho que é muito importante, embora vocês tenham recebido todas as edições já da Maria Luísa, não é? Mas é interessante quando nós falamos da Constituição, e o Brasil, vocês sabem, foi pródigo em novas constituições, não é? Desde a Constituição vamos começar pela República, a Constituição de 1891, cada uma durava um certo período.
E quando eu falo em Constituição, eu estou falando do Estado, não é? Quer dizer, a cada nova Constituição há um novo Estado, sob o foco jurídico. Não há sob o foco sociológico, histórico, geográfico, é o mesmo Estado. Mas sob o foco jurídico, o Estado novo é sempre o Estado que nasce com a Constituição. Se eu quiser perguntar a um estudante de Direito, né, desembargador Regolin, o que é o Estado, ele me traz a Constituição e diz, olha, leia isto e interprete sistemicamente, isto é o Estado brasileiro, para quem está na área jurídica. Então nós tivemos, por isso mesmo, vários Estados brasileiros, 91, 34, 37, 46, 64, que foi um ato institucional, curioso, o ato institucional número 1, de 1964, que, aliás, só passou a ser número 1 quando veio o número 2, porque era um ato institucional sem número. Mas ele, o artigo 1º, diz assim, continua em vigor a Constituição de 1946, com as modificações constantes deste ato institucional. Então, é interessante a fonte de validade, de legitimidade da Constituição, que era a Assembleia Popular de 45, 46, a fonte passou a ser o ato institucional número 1, de 1964. E daí vem a Constituição de 67, e finalmente a Constituição sob a qual nós vivemos, que é o Estado brasileiro, que nasceu em 5 de outubro de 1988. E é curioso que uma coisa é a norma jurídica posta na Constituição. O Estado, digamos assim, formal. O Estado que as pessoas leem e dizem, interessante, o Estado é isto que está escrito aqui. Esta é a primeira ideia de Constituição. Mas outra coisa é aquilo que se passa na realidade social. O que é que se passa na vida do Estado. E para a minha palestra terá como norte a ideia da importância do direito para a estabilidade social de um país. E eu digo isto porque nas várias constituições que eu acabei de mencionar, há uma dissonância, uma divergência extraordinária entre a Constituição formal, ou seja, aquilo que está escrito, e a Constituição real, ou seja, aquilo que se passa na vida do Estado. E quando há essa divergência entre o texto escrito e a realidade daquilo que se passa no Estado, normalmente há crises e mais crises. E foi assim. 91, Constituição de 1891, foi até 1930, quando veio um movimento modificador do sistema político, não é? E que perdurou até 34. Perdurou até 34, mas crise sobre crise. Quem lê a história brasileira da Primeira República vê as várias revoluções internas que se deram no país naquele período. As várias tentativas de golpes de Estado, estou falando só da República. Né? Quando chega a 34, nós nos inspiramos numa Constituição, a Constituição de Weimar, que teve curtíssima duração. Durou até 37, quando veio um golpe de Estado que instituiu o chamado Estado Novo. Estado Novo sob o foco político. Porque, volto a dizer, o Estado é sempre novo quando surge uma nova Constituição. E por que houve esta mudança em 37? Por causa das crises existentes entre 34 e 37. 37, tivemos até 45 um regime fechado, um regime centralizador, um regime centralizador, um regime ditatorial, que sufocava as liberdades públicas e, no particular, as liberdades individuais. O Congresso não funcionava, o Judiciário tinha que se agachar aos desejos do Poder Executivo, de modo que as crises, elas existiam, mas eram sufocadas. Então havia, mais uma vez, uma desconformidade entre a Constituição formal, e volto a dizer, a Constituição formal, a Constituição escrita, e a Constituição real, volto a repetir, é aquilo que se passa efetivamente na vida do Estado. E foi assim que surgiu a Assembleia. Mas quando chegou em 45, dizia eu, né, nós tivemos a volta da democracia no país. Quem examina a Constituição de 1946, 10 de setembro de 1946, verifica que é um primor
de democracia, não é? A Constituição de 46. Mas, curiosamente, de 46 a 64, nós tivemos várias crises, não é? Golpes de Estado, tentativas de golpes de Estado, a morte do presidente eleito em 1950, Getúlio Vargas, não é? De uma forma dramática, que gerou outras tantas crises no nosso país, por causa da absoluta desconformidade entre a Constituição formal e a Constituição real. Veja que o meu tema, viu, Mário, é muito mais político do que jurídico. Estou tentando revelar exatamente a importância do direito para a estabilidade de um país. Bom, quando surge o golpe de 64, eu até quero dizer o seguinte, é curioso notar que o golpe é sempre dado por quem tem poder, evidentemente, não é? Mas quando ocorrem os golpes no país, não é fruto de uma facção, de uma coisa assim, é o povo. O povo interessante, como a nossa cultura é um pouco uma cultura voltada para o paternalismo, nós queremos que haja, digamos assim, entre aspas, um paizão a conduzir os destinos do país, no geral, nós muitas vezes optamos por um sistema autoritário, por um sistema centralizador, na ideia equivocada de que esta centralização vai produzir benefícios para o povo brasileiro. E o que nós assistimos de 64, pelo menos até 68, 67, quando veio uma Constituição que pretendeu consolidar todos os princípios da chamada Revolução de 64, nós tivemos uma Constituição mais centralizadora. Mas mesmo nas Constituições centralizadoras, nós temos preceitos democráticos. A própria ideia inaugural de toda a Constituição é a regra que diz todo poder emana do povo, porque é preciso saber sempre quem é o dono do poder. E nenhuma Constituição, por autoritária que seja, centralizadora que seja, concentradora de poderes que seja, tem a coragem de dizer o poder pertence a uma classe, ou às Forças Armadas, ou o que seja. A Constituição sempre diz, poder emana do povo, esta é uma regra democrática, não é? Que serve de base, de supedâneo, de diretriz, de parâmetro para toda e qualquer interpretação do texto constitucional. E depois, ainda sempre inaugura um capítulo de direitos individuais, não é? Não há Constituição autoritária, seja de 37, seja de 67, que tenha eliminado o capítulo dos direitos individuais. Então, eu me lembro, quando nós dávamos aula aqui na PUC, não é? Eu, Geraldo Taliba, Celso Antônio, Paulo Ibarro, Celso Bastos, Adilson Dallari, nós sempre procurávamos incutir nos alunos, fosse no mestrado ou fosse no bacharelado, a ideia de que acima das normas constitucionais, da literalidade do texto, estão os princípios estabelecidos na Constituição, que são as regras básicas do sistema, são as vigas mestras do sistema. Então nós dizíamos, olha, a Constituição, nos seus dizeres literais, é autoritária, centralizadora, mas os seus princípios são os mesmos princípios da democracia. E, curiosamente, eu falava há pouco tempo numa palestra até fora do país, eu dizia interessante, naquela época, no mestrado da PUC, havia juízes federais, juízes estaduais, que passaram a produzir as suas sentenças com base nos princípios constitucionais. Eu me recordo que aquele caso do Herzog, que foi supostamente se suicidou numa cela, a sentença proferida pelo juiz federal, que era aluno do mestrado da PUC, foi baseada nos princípios constitucionais. Se ele se guiasse pela letra, pela literalidade apenas do texto constitucional, não seria possível aquela sentença revolucionária que ele deu no caso Herzog, né? Então, mas qual era o problema? O problema é que havia uma grande instabilidade no país. Movimentos os mais diversos. Seja do governo, que sufocava as liberdades individuais, não é? Seja dos grupos que se insurgiam. Vocês, não vou dizer que se recordam, porque aqui a maioria é mais jovem, né? Mas havia os movimentos armados, a chamada guerrilha urbana e rural, que visava a derrubar o governo estabelecido, porque não se conformava com a situação existente. Então, aquilo gerava, mais uma vez, volto a dizer, uma dissonância
entre o texto constitucional e aquilo que se passava na vida do Estado. Isto tudo gerou movimentos, uma mobilização no nosso país, especialmente da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Eu compareci a vários congressos, um deles era pela convocação da Constituinte, o outro, no ano seguinte, foi pela devolução das prerrogativas do Legislativo e do Judiciário, não é? Para terem uma ideia, só para exemplificar, faço entre parênteses, o ato institucional número 5 de 1968 concedia ao presidente da República a possibilidade de cassar mandatos parlamentares, aposentar prefeitos, aposentar desembargadores, ministros do Supremo, cassar deputados federais, senadores. Era um poder concentrado na União, no Poder Executivo, e no Poder Executivo, na figura do presidente da República. Ora, esta é a tese absolutista. No absolutismo é que as coisas se passam, ou se passavam, desta maneira, não é? O rei, eu sou o Estado. Quer dizer, uma figura determinada é quem manda e até desmanda no país. Então nós chegamos a esse ponto, que gerava, volto a dizer, uma instabilidade extraordinária, porque não havia, no particular, a obediência à ordem jurídica, mas uma desobediência plena, cabal, integral, sem peias, sem limites, sem nenhuma limitação em relação a essa desobediência. Isto gerou, dizia eu, fecho parênteses, né? Mas gerou um movimento pela Constituinte. E a Constituinte veio em 87, trabalhou de 87 a 88, foi o meu primeiro mandato parlamentar, e esta Constituição, que nasceu em 5 de outubro de 88, portanto, o Estado brasileiro, que nasceu em 5 de outubro de 88, teve a participação de todos os setores do povo brasileiro. E foi uma Constituição que chegou até a exageros na afirmação democrática. Basta dizer a vocês que a regra tradicional da ciência jurídica e da ciência política é que quando você fala em Estado de Direito, você está falando em Estado democrático, não é? Porque há uma identidade entre uma figura e outra. Mas, entretanto, no nosso texto, está dito que o Brasil é um Estado democrático de direito. Quer dizer, há uma ênfase na ideia desta participação do povo, desta participação popular. E, sobre mais, a Constituição brasileira, atualmente em vigor, ela não só adotou o sistema da representação popular, como adotou o sistema da democracia direta. Nosso regime é um regime amalgamado entre a democracia direta e a democracia indireta. Quando a Constituição diz todo o poder emana do povo, diz assim, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Como os estudantes de direito sabem, nós temos que fazer uma interpretação sistêmica do texto constitucional. Quando você depara com esse dispositivo, você quer dizer o seguinte, mas interessante, como é que se exerce essa democracia direta aqui no Brasil? E daí, mais adiante, vocês vão verificar que um certo número de eleitores, por exemplo, pode propor um projeto de lei, a chamada iniciativa popular, para a propositura de projetos de lei. Por outro lado, fala na hipótese do plebiscito e na hipótese do referendo. O plebiscito, que é uma consulta prévia, e o referendo, que é para referendar, é para convalidar algo que já tenha sido feito. São instrumentos da democracia direta, que têm sido utilizados. Foram utilizados em vários momentos. Eu, quando presidente da Câmara, em cada ocasião, eu aprovei pelo menos um projeto de iniciativa popular, ou seja, milhões de eleitores subscreviam um projeto de lei que tinha tramitação pelo Congresso Nacional. E a partir daí é interessante, agora eu começo a sustentar, só para deixar bem claro para os senhores, para as senhoras, que a partir da Constituição de 88, começou a haver uma certa convergência entre a Constituição formal e a Constituição real. Aquilo que passou a ocorrer no interior do Estado brasileiro passou a coincidir com a regração escrita. Tanto isso é verdade que muitas e muitas vezes, professor Regolin, as pessoas dizem, o Estado liberal é o Estado que foi ultrapassado pelo Estado social.
Quer dizer, o liberalismo foi uma fase da história que foi superada pela democracia social. E eu tenho sustentado que, diferentemente do que se afirma, não foi bem assim. O liberalismo foi um movimento no mundo que gerou algumas constituições com vistas à preservação dos direitos individuais e às chamadas liberdades públicas. Por exemplo, a liberdade de imprensa é uma liberdade típica do Estado liberal, não é do Estado autoritário, do Estado centralizador. E quando vocês examinam a Constituição atual, vocês verificam que interessante há uma amálgama na nossa Constituição, uma mistura da democracia liberal com a democracia social. Não é? E fazendo aqui mais um parênteses, eu peço que prestem atenção ao parênteses, este caminho do liberalismo. Primeiro que o liberalismo surgiu para eliminar o absolutismo. Não é? Quer dizer, no tempo do absolutismo havia uma concentração de poder. Não vou me deter na explicação do que é absolutismo, porque todos aqui já ouviram essas noções. Mas, evidentemente, quando surgiram as ideias liberais, foi para se contrapor ao poder absoluto do soberano, do rei. Não é? E daí as ideias liberais acabaram prevalecendo no mundo. Mas quando prevaleceram as ideias liberais, o que ocorreu foi que, digamos assim, quem desfrutou dessa liberdade mais ampla foram as classes mais privilegiadas. Então, os proprietários de terras, a chamada burguesia, ou seja, aqueles que se insurgiram contra a nobreza e que ganharam dinheiro no comércio e, por isso, podiam se equiparar ou se opor à nobreza, né? Estes é que eram, por assim dizer, os privilegiados de um Estado liberal. Ou seja, ainda não havia uma preocupação com aqueles desprovidos da sorte, especialmente aqueles manietados economicamente, aqueles que estivessem em péssimas condições econômicas. Não era exatamente uma preocupação do Estado. O liberalismo assegurava a segurança de todos, mas a segurança de que cada setor da sociedade pudesse se mobilizar e se movimentar como bem entendesse. E, evidentemente, no confronto entre os economicamente fortes e os economicamente desguarnecidos, prevalecia sempre a direção dada pelos economicamente mais fortes. E, por isso, os economicamente desguarnecidos não tinham e não conseguiam, muitas vezes, a proteção estatal. Daí porque, sabem todos, num dado momento surge na Europa a chamada Revolução Industrial, que era uma revolução dos operários, que queriam direitos. E interessante que o primeiro-ministro Bismarck, na Alemanha, é que, num dado momento, editou um ato tratando dos direitos sociais. Até não era um ato da Constituição, era um gesto do governo. Não é? Assegurava, por exemplo, seguro por acidente de trabalho, que era uma coisa moderníssima, isso lá pelos idos de 1880, 1888. Não é? E isto foi influenciando a mobilização daqueles economicamente mais fracos, redundou, em primeiro lugar, num movimento, na Revolução Mexicana, de 1910. Eu até confesso que não sabia disso, eu pensei que a primeira revolução fosse a de 17 na Rússia. Mas no México, em 1910, houve uma revolução que perdurou 4, 5 anos e surgiu a Constituição Mexicana, já com um elenco de direitos sociais, pela primeira vez. Os trabalhadores têm direito a isso, etc, etc. Ou seja, os direitos sociais passaram a ser incorporados ao texto constitucional, ou seja, ainda ao texto estruturador do Estado. Subsequentemente, veio, sabemos todos, a Revolução de 17 na Rússia, que esta sim enalteceu, até ao contrário, foi um exagero, porque queria a prevalência do proletariado sobre todas as outras classes. Né? Com isto surgiu a ideia, ao lado do liberalismo, da democracia social, ou do socialismo. Vamos eliminar a palavra democracia, vamos falar do socialismo. E assim as coisas foram acontecendo. No Brasil, a primeira Constituição que tratou mais acentuadamente dos direitos sociais foi a Constituição 34, que era baseada na Constituição de Weimar, que era de 1919. Não é? Esta elencou os direitos sociais. Daí, elencados os direitos sociais, eles foram se reproduzindo na Constituição 37, 46, 67 e abundantemente na Constituição de 88. Mas, de qualquer maneira, estes direitos sociais não eram, tomados na sua inteireza
nessas constituições, gerando, mais uma vez, a desconformidade entre o texto constitucional e aquilo que acontecia na vida do Estado brasileiro. E quando chegamos à Constituição de 88, então volto a ela, fecho parênteses, né? Eu digo, nós pegamos as teses do liberalismo, porque aqui nós temos um capítulo preservador das liberdades públicas, da liberdade de imprensa, da liberdade de manifestação, da liberdade de reunião, da liberdade de associação. Quem apanha o artigo 5º da Constituição, verifica que tem 70 parágrafos dizendo quais são os direitos individuais. E esta enumeração não é exaustiva, ela é exemplificativa, porque logo vem um parágrafo que diz assim, os direitos aqui arrolados não eliminam a invocação de outros extraíveis dos princípios constitucionais. E mais recentemente, nós produzimos uma emenda constitucional que acrescenta um outro parágrafo dizendo que no tópico direitos humanos, aquilo que for aprovado pelo Brasil, pelo mesmo quórum da emenda constitucional, será considerado também direito individual incorporado ao direito brasileiro. Ou seja, nós temos um elenco extraordinário de direitos derivados do chamado Estado liberal. Mas, por outro lado, nós temos regras atinentes aos direitos sociais. E quem examina o preâmbulo da Constituição, pode examinar depois, vocês verão que já no preâmbulo da Constituição está dito, o Brasil, a Assembleia Constituinte se reúne para criar um Estado preocupado, em outras palavras, com as questões sociais e com os direitos individuais. Ou seja, até topicamente, localizadamente, se coloca em primeiro lugar os direitos sociais e depois os direitos individuais. E lá, na principiologia inaugural da Constituição, pelo artigo 4º, 5º, 4º talvez, está dito, entre vários princípios que o Brasil deve atender, exatamente o enaltecimento dos direitos sociais. Não ficou aí. A Constituição acaba, mais adiante, inaugurando um capítulo sobre os direitos sociais. Lá pelo artigo 8º tem os direitos sociais e mais adiante um sobre a ordem econômica e social. E daí todos os direitos dos trabalhadores, direitos que se constituem dos trabalhadores e das classes mais menos privilegiadas, digamos assim. Né? E interessante, a partir daí, eu volto ao tema Constituição Formal, Constituição Real, começou a haver uma produção governativa, e quando falo em produção governativa, estou falando das decisões do Executivo, das decisões do Legislativo e das decisões do Judiciário. Né? Porque o poder, só vou relembrar, é uma unidade. O poder só tem um dono, que é o povo. Ninguém mais é dono do poder. Eu lá na vice-presidência sou um representante do povo. O dono do poder é o povo. Quem está, o Olímpio que está lá na Câmara Federal, ele é representante do povo, ele não é o titular do poder, ele é exercente do poder. O Rio Olímpio está lá no Judiciário, quando produz um acórdão, ele está editando um ato de governo, ele está falando em nome do Estado para dizer quem tem ou quem não tem razão. É a teoria keynesiana, né? Até as sentenças judiciais são normas individuais. Até o escrevente, quando eu vou pedir uma informação sobre o requerimento, e ele diz, olha, o seu requerimento foi indeferido, de alguma maneira ele falou em nome do Estado. Ele produziu uma norma individual para mim, quando ele lá no guichê diz, o seu requerimento foi indeferido. Ele está falando em nome do Estado. Quer dizer, o Estado é cheio de normas individuais. Então, quando eu falo do governo, estou falando desses órgãos todos do poder. Mas eu digo, a produção governativa, e repito, do Executivo, Legislativo e Judiciário, passou a direcionar-se no sentido de dar amplo cumprimento aos dispositivos constitucionais. Até porque esta Constituição teve inovações em relação às Constituições anteriores. Nas Constituições anteriores, por exemplo, nós tínhamos uma ação direta de declaração de inconstitucionalidade. Esta era a regra. Ou seja, se alguma norma quiser entrar no sistema, contrariando o texto constitucional, portanto, contrariando a estrutura do Estado, ela deve ser banida. E banida por um processo especial, que os senhores certo e seguramente já estudaram, ou vão ainda estudar. Mas esta Constituição foi além. Ela quis que a vontade do povo, expressada na Constituinte de 87 e 88, fosse inteiramente cumprida. Por isso, ao lado da ação direta de declaração de inconstitucionalidade, ela autorizou a criação de uma ação direta para declarar a omissão constitucional. Não é? Se houver uma omissão
do legislador ou do administrador, esta omissão é uma omissão que fere o texto constitucional. Portanto, esta Constituinte esta Constituição quer-se inteiramente aplicável, não é? Como confere a cada cidadão um instrumento chamado mandado de injunção, que é a possibilidade do indivíduo ir ao judiciário e dizer, olha, o legislativo não produz a norma tal ou qual, a administração não faz isso ou aquilo, estou sendo prejudicado. Eu quero que haja uma declaração judicial de inércia do poder legislativo prejudicador dos meus direitos constitucionalmente assegurados. E hoje o Supremo, eu defendi essa tese no meu livrinho, até agradeço quem falou que eu me indica meu livro, que ajuda nos direitos autorais, né? Mas no meu livrinho, Elementos do Direito Constitucional, eu acho que fui dos primeiros a sustentar que, na verdade, o judiciário, quando ele recebe um mandado de injunção, que é uma ação individual, a pessoa vai ao judiciário para dizer, olha, estou sendo prejudicado porque não há uma norma ou não há um ato administrativo X ou Y. Se o judiciário, do exame do contexto constitucional, dos princípios constitucionais, entender que a partir deles há condições de conferir o direito, no próprio mandado de injunção ele pode conferir o direito. E o Supremo, de uns tempos a esta parte, tem adotado esta regra em muitos casos, baseado, volto a dizer, nos princípios da Constituição brasileira. Então, quando se fala do mandado de injunção e da ação direta de declaração de inconstitucionalidade por omissão, eu estou falando que o povo quer que ela seja plenamente aplicável. E quer por quê? Porque no passado havia normas do tipo seguinte, vamos dizer o trabalhador tem direito à participação nos lucros da empresa, vírgula, nos termos da lei. Esta é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela depende, para ser operativa por inteiro, para ganhar aplicabilidade plena, de uma lei integrativa desse dispositivo constitucional. Não é? E na Constituição de 46 jamais veio esta regulamentação. Então ficou a norma lá sem aplicabilidade. E nesta Constituição, eu volto a dizer, todas as normas, num dado momento, serão plenamente aplicáveis. E, voltando ao tema de que toda produção governativa é compatível com o texto constitucional, isso acabou impedindo as crises. Podem verificar que de 88 para cá, e olha, 2012 são 24 anos, né? 24 anos, nós não temos crise no país. O que contesta a nossa história. A nossa história é assim, cada 20, 25 anos você tem uma crise institucional. Daí precisa de uma nova Constituição, de um novo Estado. Nós estamos há 24 anos numa tranquilidade absoluta. Usamos até, num dado momento, aquilo que era considerado peça de museu, o impeachment de um presidente. Ele sofreu impedimento, foi afastado, o vice assumiu, o vice convocou eleições, as eleições foram feitas, foi eleito novo presidente, cumpriu o mandato por 4 anos, se reelegeu por 4 anos, depois elegeu-se um operário, que reelegeu-se presidente, agora elegeu-se uma mulher, não é? O que dá bem o tom da ideia de que todos podem participar do poder. Não é? E, ademais disso, eu digo, nós temos uma tranquilidade institucional absoluta, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, né? Ninguém contesta a ideia de liberdade de imprensa. Eu, de vez em quando, faço mais um parênteses, eu vejo as pessoas pugnando pela liberdade ou pela preservação da liberdade de imprensa, ou por uma lei que regulamente a liberdade de imprensa. Eu digo, meu Deus do céu, mas as pessoas não leem a Constituição. Porque se lerem a Constituição, vão verificar a absoluta dispensabilidade de qualquer lei regulamentadora. Ela é tão clara no chamado direito-resposta, na eventual indenização daquele que for agredido pela imprensa, por dano não só material, mas por dano moral, ou por dano à imagem. Então, a Constituição é tão pródiga em defender a liberdade de imprensa, que eu acho que há uma certa ignorância no sentido de ignorar, porque a palavra ignorância é forte, mas quando você diz alguém ignora alguma coisa, é mais suave, né? Há um ignorar, não é? Destes princípios constitucionais, porque as pessoas, no geral, têm muito apreço pela lei, às vezes muito apreço pelo decreto executivo, e muito desapreço pela Constituição. As pessoas muitas vezes não vão ver na Constituição o que é que está estabelecido. Mas eu estou mencionando esses fatos para dizer que nós estamos no momento de uma estabilidade institucional extraordinária. De vez em quando, a imprensa vem e diz, o governo está em crise. Eu, há poucos dias, falando na
Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, em Nova York, eu fiz uma demonstração lá, empresários que não sabiam como é que está o Brasil, as pessoas, investidor quer investir se houver segurança jurídica, senão não investe. Não é? Então eu disse, sim, alguém me perguntou essa história da crise, né? Mas o governo tem crise, precisou demitir 6 ministros, 7 ministros. Eu disse, olha, primeiro é preciso dimensionar a palavra crise. Você tem várias graduações da crise. Você tem a crise administrativa, você tem a crise econômica, você tem a crise política, você tem a crise institucional, que é a pior das crises. Crise política, administrativa não temos, sai ministro, entra outro ministro, o governo continua. Né? Crise econômica não temos, ao contrário. Nós estamos num patamar econômico no concerto internacional extraordinário. Basta dizer, vou já aproveitar, e ao dizer isto, eu quero também ressaltar a absoluta coincidência entre a Constituição formal e a Constituição real. Eu quero dizer que nesses últimos anos, nós saímos de um débito extraordinário com o Fundo Monetário Internacional, e os que são da nossa geração se lembram dos agentes do Fundo Monetário Internacional vindo aqui ao Brasil, com uma pasta nas mãos e dizendo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer aquele outro, etc, etc, etc. E nós tínhamos que obedecer, porque nós éramos devedores. Pois muito bem, nós deixamos de ser devedores, passamos a ser credores do Fundo Monetário Internacional. Hoje nós colocamos dinheiro no Fundo Monetário Internacional, temos reservas internacionais de 360 bilhões de dólares, além de mais 20 ou 30 bilhões no chamado Fundo Soberano. Portanto, o Brasil atingiu um outro patamar, e por isto há uma coincidência, por este foco, né, entre a regra constitucional, que prevê um país desenvolvido, e a realidade factual, a realidade social. Não é? E por isso eu digo, não há crise econômica no nosso país. Não é? Embora alcança com grande vigor os países da Europa, e mesmo os Estados Unidos, onde o grau de desemprego passa a ser preocupante, no Brasil não. Nós estamos caminhando, apesar da crise internacional. Então, crise econômica, digo eu, não há. Crise política seria se o governo não tivesse uma boa conjunção no parlamento. Mas, ao contrário, o governo tem uma base política de apoio muito acentuada, muito grande, numericamente muito forte. É claro, com o outro embaraço que faz parte da atividade política, mas é uma base política extraordinária. E crise institucional, de jeito nenhum. Crise institucional seria uma disputa entre os poderes, a possibilidade de um impedimento, uma coisa. Nós não temos isso no nosso país. Portanto, e nós não temos precisamente em função destes critérios do liberalismo, cujo acento principal é a ideia da repartição dos poderes. E nós preservamos essa repartição entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, com a maior tranquilidade. Não é? Nós temos hoje ninguém pensa em um poder prevalecer sobre o outro poder. Quando alguém levanta a cabeça para isso, logo há um corte nessa pretensão. Então, não temos essa crise institucional em hipótese alguma, que seria a mais grave das crises. Né? Então, eu digo, aí, essas coisas que eu estou dizendo, constituem-se em frutos do chamado Estado liberal, porque também nós preservamos a livre iniciativa, não é? As grandes empresas hoje, as nossas empresas, não são mais empresas nacionais, são empresas multinacionais. Ainda terça-feira vou receber o primeiro-ministro de Moçambique, e eu vi o que o Brasil tem em Moçambique, doutora Maria Lúcia. É uma coisa fantástica. As empresas brasileiras têm bilhões e bilhões de investimentos em Moçambique, e assim nos países da África. E agora eu fui a Catar, em Doha, eu vi o que eles têm em Catar, no Oriente Médio. O que as nossas empresas nacionais têm lá em Doha, em Catar, não é? Em Abu Dhabi, nos mais variados países do mundo. Portanto, mas fruto do quê? Desta estabilidade que deriva, volto a dizer, desta ideia do liberalismo social, do liberalismo econômico que nós trouxemos para a Constituição de 88. Mas, de outro lado, há a ideia da integração das várias correntes sociais, especialmente das mais desguarnecidas economicamente. E, nesse sentido, eu não estou com a Constituição aqui, mas depois, se tiverem a curiosidade, podem ir a ela e vejam os longos dispositivos sobre os direitos sociais no nosso país. Até alguns direitos, interessante, quando nós aprovamos isso, alguns me perguntaram, mas o Temer, você que é jurista, botar na Constituição que as pessoas têm direito à alimentação,
Botar na Constituição que as pessoas têm direito à moradia. Imagine que absurdo, etc. Eu disse, não. Isto é uma regra programática. Não há dúvida que é uma regra programática. Mas programática que é, num dado momento ela ganha eficácia. Porque ela é um comando para o legislador, é um comando para o executor, é um comando para o judiciário para dizer, olha, todos os atos de governo que praticarem hão de pautar-se por este programa que a Constituição traçou. E aí, eu digo a vocês, por que nós temos estabilidade no nosso país? Porque nós conseguimos, pouco a pouco, satisfazer grandes categorias sociais que geravam uma instabilidade extraordinária no país com os mais variados movimentos. Por exemplo, o direito à alimentação foi satisfeito por um gesto do governo chamado Bolsa Família. É incrível, eu viajei muito pelo Nordeste, Regolim, e verifiquei o seguinte, foram cerca de 12 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. É 120, 140, 160 reais, mas quando você vai lá, você diz, nós aqui vivíamos com 30 reais, 20 reais por mês. Quando você bota mais 100 reais, ou mais 120 reais, é mais 120 reais que o sujeito vai gastar lá na venda no armazém, e daí o sujeito da venda e do armazém, isso eu vi, Maria Luiz, em vários locais, ele tinha um cômodo de venda lá, ele ampliou mais 2 cômodos, em consequência contratou mais 2 empregados, quer dizer, cria um círculo virtuoso extraordinário. E essas 30 milhões de pessoas, 32 milhões de pessoas, saíram da pobreza absoluta, da extrema miséria, para a classe D ou a classe C, além de um natural crescimento daqueles que estavam na C para B e da B para A. Houve um crescimento extraordinário. O consumo aumentou enormemente no nosso país. Fruto do quê? Do direito à alimentação, que foi implementado por um gesto do governo, com apoio do Congresso Nacional, mas baseado no quê? Baseado no texto constitucional. Se o texto constitucional dissesse todos têm direito à alimentação e nunca se implementasse isso, não adiantava nada. Eu ia dizer, há uma descoincidência entre a Constituição, a ordem jurídica e a realidade social. Mas, ao contrário, o que há é essa coincidência. O direito à moradia, hoje ainda o Olímpio estava lá. Nós vamos entregar mais 107 mil casas em todo o país para municípios abaixo de 50 mil habitantes. Já o planejamento, estamos chegando lá, 2 milhões de moradias, não é? Para as pessoas carentes. E o plano, você viu a presidente anunciar, talvez mais 400 milhões ao longo destes 3 anos faltantes de governo. Além do que, nós temos plena consciência de que ainda há, o Brasil sempre foi um país muito pobre, né? Ainda há 16 milhões e 200 mil levantados pelo IBGE em situação de extrema pobreza. Então, qual é o programa deste governo? Que nós temos nos reunido muito para discutir isso. É terminar o governo com esses 16 milhões de indivíduos na classe C, ainda que seja na classe C baixa, mas na classe C. Quer dizer, que sigam o mesmo caminho desses 32 milhões de brasileiros que passaram a consumir. E, curiosamente, eu tenho muito concretamente esse exemplo, porque há tempos atrás eu fui representar o governo numa solenidade de premiação das lojas que mais venderam nos 2 últimos anos, não é? E quando eu verifiquei os premiados, eu verifiquei que eram lojas que vendem para a classe C. Não são as grandes lojas, as grandes grifes, são lojas que vendem para a classe C e para a classe D, que aumentaram as vendas brutalmente, no particular até na questão de cosméticos. Houve uma delas lá que era a questão de cosméticos, as pessoas passaram a poder usar os cosméticos, né? E quando eu fui falar, eu disse, olha, isso aqui é a revelação mais evidente, mais ressaltante, né, da política governamental adequada, porque quando você coloca gente para consumir, você coloca gente para comprar, né? E comprar significa ampliar o comércio. E ampliar o comércio significa ampliar, eventualmente, a indústria. Nós temos ainda problemas com a indústria. Por quê? Por causa dos chamados importados. Nós temos problemas sérios, nós estamos tratando desse assunto. Ainda recentemente, no tocante a carros importados, restabeleceu-se uma alíquota anterior do IPI, porque nós tínhamos uma isenção. O IPI é de 37% e havia um desconto que permitia o pagamento de 7% e não 37%. Com isso, os importados vieram muito para o Brasil.
Mas importar material significa dar emprego lá fora e não dar emprego aqui dentro. Então houve um corte dessa natureza. O que aconteceu? 2 empresas chinesas já estão se instalando aqui no Brasil, não é? Para a produção de carros aqui no Brasil. Uma delas aqui em Piracicaba até. Outra, a Toyota é japonesa, né? A Toyota está aqui perto também, não é? Elas estão se instalando no país para gerar empregos no nosso país. E emprego na indústria automobilística é 1.000, 2.000 empregos, 3.000 empregos. É uma coisa extraordinária. Então, por que é que eu estou dizendo isso? E sim, volto à questão da moradia. Então, quando você tem uma norma programática constitucional dizendo que todos têm direito à moradia, o governo tem que agir nessa direção. Embora a norma programática, ela é cumprível. E assim tem sido. E com isso, o salário mínimo, eu me lembro, meus amigos, quando eu comecei na minha vida pública, o sonho era chegar a $100, o salário mínimo. O salário mínimo hoje está em torno de $350, mais ou menos, não é? Então, isto permite o quê? Permite consumo. E nós sabemos que quase ninguém ganha salário mínimo. A grande maioria ganha acima do salário mínimo, é pautado pelo salário mínimo, não é? Então, começou a haver... então, aqui eu estou mostrando, primeiro, que a nossa Constituição, muito adequadamente, é uma mistura do liberalismo com o socialismo. Da democracia liberal com a democracia social. Primeiro ponto. Segundo ponto, começa a haver uma absoluta coincidência entre o que está na Constituição e o que se pratica na vida do Estado. E por isso que não há crise. E daí a importância da obediência à norma jurídica. Que quando há desobediência à norma jurídica, a primeira consequência é uma consequência de natureza política, porque vem a crise institucional, ou crise econômica, ou crise administrativa, ou crise política. Né? Então, hoje, nós estamos num clima de grande estabilidade institucional, política, econômica, em função precisamente do apreço que, digamos assim, deliberadamente ou não, as pessoas passaram a ter pela norma jurídica. Não é? Porque antigamente, eu me lembro nos trabalhos da Constituinte, de vez em quando eu sustentava, claro, pela nossa formação jurídica, né, uma coisa mais rigorosa, e vinham lá um pessoal que era de outra área e dizia, quando se vai fazer alguma coisa, vem jurista para dizer que perfumaria, etc, etc, etc. Né? Então, nós temos que ter consciência, nós que somos da área jurídica, né, nós temos que ter consciência da importância do direito para a estabilidade do Estado. Quando nós conseguimos isso, nós pacificamos as relações sociais. Hoje, claro, ainda há movimentos, você tem greve, não sei porquê, isso, aquilo, são movimentos naturais, mas não é... Hoje, quando você vai para a eleição hoje, e vocês vão se recordar do passado, você vai para o dia das eleições, iam grupos raivosos, e de outro lado, grupos preocupados. Os grupos raivosos eram aqueles que não tinham acesso ao consumo, não tinham acesso a bens mais variados, né? Os grupos preocupados eram aqueles que tinham muito acesso, mas que ficavam preocupados com essa raivosidade que vinham do outro lado. Podem ir às eleições agora, vocês verão que as pessoas vão tranquilamente para o pleito eleitoral. E nós temos que trabalhar nessa direção, nós temos que insistir muito nisso. Eu acho que hoje há uma consciência para estes fatos, mas não basta ter consciência, é preciso pregar. Não é? O padre Vieira tinha sucesso que pregava. Não é? Então, nós temos que pregar isso a todo momento, a todo instante, e especialmente na classe jurídica, porque nós vamos viver do direito, vocês vão viver do direito, né, da ciência jurídica. Então, vocês têm que, por uma razão profissional de um lado, mas por uma razão, digamos, política de outro lado, tem que haver o enaltecimento da norma jurídica. Né? Não se pode dizer, não, isso aqui não vale, isso aqui é porcaria, não, deixa para lá, etc. Não pode ser assim, não. Nós temos que enaltecer a ordem jurídica nacional. Então, meus amigos, eu também não quero cansá-los. Vamos dizer que eu fosse professor de Tu, como era, dava os meus 45 minutos, 50 minutos e saía, né? A grande vantagem, desvantagem daquele tempo é que quando terminava a aula, saía, o pessoal respirava aliviado, ninguém aplaudia. Hoje eu penso que ao terminar, vão me aplaudir.
Bom, acredito que qualquer comentário seja totalmente indispensável, né? Quando eu digo que é o professor e o professor está na casa, podemos dizer que temos o professor em todas aquelas dimensões que a gente, na verdade, pôde comentar no início. E como, na verdade, esse carinho, esse afeto, essa disponibilidade do professor Michel, todo ano vir para cá, a gente também tem um ritual, né, um ritualzinho nosso, de toda vez que ele vem para cá, ele ganha o doce preferido dele, que a dona Orzila carinhosamente faz, já ele entregou lá, né, e ele sempre leva alguns presentes daqui. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a uma pessoa que fez uma surpresa assim muito boa para mim hoje e para ele, que é a Gilda, na verdade, que está aqui. Ela veio. A Gilda trabalha com o professor Michel há muitos anos, né? E trata com muito esmero tudo que é do interesse, na verdade, tudo que diz respeito ao ilustre professor, ao ilustre político, ao nosso querido vice-presidente. Então, eu não poderia deixar de alguma forma, homenageá-la, né, e agradecer, porque toda vez que, na verdade, a gente começa a conversar para ver quando é que ele vem, ela é uma, assim, ela é fundamental para que aconteça, né? Inclusive, ele está sempre me dizendo, olha, ela sempre está me lembrando que eu tenho que ir lá, que eu tenho que ir aí e tal. E eu sei, na verdade, exatamente do trabalho intenso que ele vem tido como vice-presidente. Algumas notas a gente acompanha no jornal, mas muita coisa a gente não acompanha, né? Só de missões fora do país, eu acho que esse ano teve várias, né? Então, é uma pessoa que tem uma disposição enorme, embora, às vezes, fatigado, ele não deixa de vir. E a Gilda é a pessoa que sempre ajuda a gente a fazer essa costura. Então, foi muito, uma surpresa muito feliz você estar aqui hoje, a gente agradece muito. E surpreendeu a ele também, que também não sabia que ela vinha, né? Bom, voltando ao ritual de sempre, os doces ele já recebeu. Ele recebe um presente especial da querida professora Maria Lúcia, que tem a ver com a terra dele, né? E acho que seria, na verdade, adequado que ela também falasse um pouquinho sobre esse presente que ela está dando a ele. O presente que a faculdade quer oferecer ao nosso querido e professor emérito dessa casa, atual vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, é exatamente uma coleção de obras de um autor muito caipira, um contador de causo, mas muito interessante, que nasceu na cidade de Tietê, Cornélio Pires. Cornélio Pires, que hoje nós diríamos ser humorista, a meu ver, era bem mais do que isso. Cornélio Pires era um pesquisador do folclore de São Paulo. Cornélio Pires saía pelo interior contando os causos nos cinemas e nos teatros de antigamente, mas causos que ele ouvia da população rural. E até ele se contrapôs nessas suas viagens e nessa sua divulgação dos trabalhos, na divulgação feita através dos seus trabalhos, ele se opôs àquela ideia de que o caipira era um homem preguiçoso, doente de amarelão, a ideia do Jeca Tatu, que, por sinal, que me desculpe o Monteiro Lobato, mas uma ideia que hoje os sociólogos repudiam. Não era bem assim. O caipira é um homem inteligente. O caipira tem uma resposta à flor da pele. Eu ouvi esta pequena anedota, mas é um fato verídico, de um amigo historiador que, na ocasião, até era presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o ituano Roberto Machado Carvalho.
O professor Roberto me contou que, certa vez, estando em Tietê, ele foi visitar Cornélio Pires. E chegando na casa do Cornélio, era assim nos arrabaldes, na zona rural, perguntou para o caipira que veio atendê-lo: onde está o seu Cornélio? Não, o seu Cornélio não está não, doutor. O seu Cornélio foi para a cidade remedar nós para ganhar dinheiro. Então, vejam, na resposta do caipira, na ingenuidade do caipira, estava realmente essa coletânea de fatos que Cornélio Pires anotou, divulgou e foi, sem dúvida, um pioneiro na divulgação do caipira como homem inteligente, como um homem de resposta pronta e, de certa forma, como dizem os sociólogos hoje, que nós, paulistas em especial, devemos ter orgulho de ser caipira. Orgulho de falar pausadamente, como os tietêenses e como os ituanos. Foi lembrando de tudo isso, e principalmente do nosso querido amigo C. de Tietê, que nós resolvemos ofertar as obras completas de Cornélio Pires numa edição recente, numa edição de um ituano, porque as obras dele estavam esparsas pelos sebos, aí eram difíceis de encontrar. Mas um ituano teve a ideia de conseguir os direitos autorais e reeditou-as. Então, é essas obras que, para os seus deleites, para o seu deleite na presidência da República, o nosso querido professor vai levar. Coleção completa de Cornélio Pires. Em seguida, como não houve réplica à questão de Tietê, então eu gostaria de convidar a professora Orzila Maria Duarte para lhe entregar um parabéns que vai para a doutora Marcela. E a Tainá Rodrigues Duarte, ao presente que vai para Michel Filho. A obra do ituano Paulo Lara, que está aqui presente, é um artista premiado, ituano, e essa obra foi elaborada especialmente para a ocasião. Uma foto? Quer tirar uma foto? Vai tirar uma foto. Então, gostaria de, por derradeiro, manifestar a gratidão de nossa comunidade pelo carinho, disposição e pela brilhante, como sempre, né, minimamente, a gente teria que dizer que ela é brilhante, a palestra do professor Michel, que se supera a cada dia. E o interessante é a contextualização, na verdade, dos fatos sociais, políticos, brasileiros, para o mundo jurídico, questões jurídicas que ele traz para a gente. Foi assim na palestra anterior com relação à interpretação sistêmica da Constituição. Na anterior, onde ele trouxe, eram casos recentes, inclusive, de governo, e interpretação constitucional novamente, Celso de Mello. Então, quer dizer, estamos com o direito vivo, né? E dá para imaginar o que era ser aluno naquela época, aluno de direito constitucional naquela época, né? Ele deixou o seu legado aqui para a professora Maria Luísa, que toca essa matéria até hoje, honrando, na verdade, o mestre. Bom, eu paro, pode se manifestar, toda vez é assim, né? Então é isso, a gente tinha preparado um momento, né, para que o professor pudesse autografar alguns livros. Algumas pessoas, apesar dessa dificuldade de esgotar da obra, conseguiram algumas obras. Então, nós faríamos isso, a proposta que eu fiz aqui, inclusive ao cerimonial,
tá tranquila e que poderíamos fazer aqui mesmo, não nos mobilizar para outro lugar, já que o ambiente já está por demais aconchegante, né? Eu gostaria, antes de terminar, de agradecer a presença de todos os políticos aqui presentes, aos alunos, aos professores.